2019, né? 19 de setembro de 2025. Vamos falar sobre vida saudável, falar sobre nossa saúde. Eu queria falar um pouquinho sobre o que nós comíamos e o que comemos. O que nós comíamos no início do mundo? Quando nós pegamos lá em Gênesis 2, nós vemos que Deus criou o mundo, Deus criou a terra, criou os luminares, e aí a palavra no versículo 8 do capítulo 2 diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, o Senhor, ele formou esse jardim. Depois que ele formou esse jardim, só depois é que ele colocou o homem ali. Então, quando Deus criou o homem, ele já tinha feito a comida. E ele deu, né, no 2:9, Gênesis 2:9 diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E também pôs a árvore da vida no meio do jardim, e também a árvore da ciência do bem e do mal. E no 2:15 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. 2:16 diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ele disse: da árvore que está no centro do jardim não comerás, mas ele plantou um jardim com frutas e deu para o homem comer. Então, o homem no começo, ele tinha as árvores, ele tinha as frutas para comer. Foi o que Deus deu para o homem. Depois Adão caiu, você se lembra disso, e depois eles perderam o lugar do jardim, tiveram que lavar a terra. Depois a corrupção do homem foi muito grande, e aí, por fim, veio o dilúvio. Deus teve que fazer isso para poder salvar a humanidade ainda. Então, quando Noé saiu da arca, já lá em Gênesis 9, o que se comia depois do dilúvio? Lá está escrito assim, Deus dizendo para Noé: tudo quanto se move, tudo que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então, no começo, Deus deu para o homem só as frutas. Por quê? Porque ele não tinha nenhum tipo de guerra espiritual. Aí depois, quando veio toda aquela corrupção do gênero humano, e Deus foi obrigado a destruir aquela geração para que não se corrompesse totalmente o homem, e sobrou só Noé, e Deus salvou a família de Noé por causa de Noé. Então aí tem uma chave maravilhosa: Deus salva a nossa família dependendo da nossa posição perante o Senhor. Então, não desista, não desistimos, né? Buscamos sempre o Senhor e a nossa família é abençoada. E aí, quando Noé sai da arca, Deus deu para a geração que somos nós agora, para sempre, além de comer as frutas, também tudo que se move e que é vivente, será tudo para o mantimento. Então, o Senhor Deus deu a carne para nós comermos, as aves e também os peixes. Depois ele separou os animais que ruminam e têm o casco fendido, depois separou os animais que não ruminam nem têm o casco fendido. Fez essa separação. Depois, lá na frente, Jesus tirou essa ordenança para nós, né? Então, depois do dilúvio, então, para nós carne. Por quê? Para fortalecer o corpo, para as guerras espirituais que nós temos que viver nessa época. Então, a nossa saúde física, ela não é só a nossa vida saudável, ela não é só o corpo, mas ela também é a alma e o espírito. Essas três estão interligadas. E se nós não tratarmos holisticamente, como se diz, que é as três áreas de uma vez, nós sempre teremos falhas na nossa vida, né?
quando no hebraico, que é o vocabulário, a língua que o próprio Deus criou, nós falamos português, né? Mas Deus criou o hebraico, a palavra saúde, e no hebraico é briut, que é feito das letras Bet, Resh, Yud, Aleph, Vat e Tav. 6 letras, né? 6 é o número do homem. Então, a nossa saúde, briut, é formada por essas 6 letras. E também a raiz dessa palavra briut vem da palavra bará, que é criar, e da palavra boré, que é criador. Então, a nossa saúde, a raiz dela está no Criador que nos criou. E se você pega o significado de cada letra, como a gente muitas vezes tem falado aqui, cada letra ela é um número, um verbo, um sentido. Então, quando você pega todas as letras de uma palavra, você forma um outro pensamento. E aí você tem a palavra briut, que é saúde, mas se eu pego todas as letras, eu tenho a seguinte frase: para termos briut, plena saúde, física e espiritual, dependemos do Criador. Então, pegar o que Deus coloca para nós na palavra de como ter uma vida saudável, isso é uma saúde plena, física, corpo, alma, espírito, holística, nosso ser total, o nosso sozo. Então, para termos briut, dependemos do Criador. Então, por isso que eu comecei falando de saúde, falando da própria Bíblia mesmo, que antes tinham só as frutas, mas agora temos que comer os animais, temos que comer carne. E quando Deus criou o homem, ele diz, domine. Então, o homem, ele domina sobre a terra. Deus nos deu a terra para dominarmos, e não ela ser um Deus na nossa vida ou ela nos dominar, mas nós dominarmos a terra. Aleluia. Nós vemos também, muito interessante, falando sobre a alimentação, quando você pega ali em Hebreus 12, em Êxodo 12, quando Deus está instituindo a festa do Pêssar, a festa da Páscoa, quando ele começa um calendário dele ali, dizendo que ali ia ser o primeiro dos meses, porque ali ele ia tirá-los do Egito, ali ele ia dar passagem de ser escravos para livre, e também foi exatamente naquele dia que Jesus morreu, e com a morte dele, ele nos deu as bênçãos da cruz, que é saúde, paz, vida eterna, prosperidade, não é? E saúde da alma. Deus, ele nos deu tudo isso na cruz. Então, naquela festa, ali, ele já diz para o homem, você vai comer a carne do cordeiro, vai beber o suco da uva e vai comer ervas amargas, que é a salada, né? Então, ele já deu a comida que tem que ser comida para nós. Então, nós temos que enxergar isso e pegar isso na nossa vida. Então, a nossa saúde depende totalmente do Criador que nos criou e também dos alimentos que a própria Bíblia diz para nós comermos, né? Então, eu estava estudando sobre isso, o que se comia na Bíblia. Então, eu vejo quando você pega ali a ordem que Deus deu, quando ele fez a ordem do sacerdócio de Arão, e quando eles traziam as ofertas dos animais para serem sacrificados, quando não tinha ainda o sangue de Jesus, então eles tinham que usar o sangue de animais, o sacerdote ficava com uma parte daquela oferta para ele e para a família dele. E a Bíblia diz que o sacerdote recebia o peito e a coxa direita dos animais. E interessante, se você pega o peito, se você pega, por exemplo, o peito do frango, ele é a parte mais magra, que tem o menor teor de gordura. Então, você vê que interessante. E aí, quando você estuda sobre as gerações lá dos israelitas, naquela época, quando eles faziam essas ofertas, a linhagem do sacerdote, de geração em geração, passou a ser os mais altos e os mais fortes, os com mais saúde, porque eles comiam o peito e a coxa. E o peito é o que tem menor gordura, a coxa tem gordura, mas ela tem muitos nutrientes que outras partes do animal não têm, como, por exemplo, o zinco, que é excelente para a saúde. Então, se você pegar a Bíblia, ler a Bíblia, procurar aplicar na sua vida,
você não vai ter só uma vida espiritual, você vai ter uma vida perfeita, inclusive física, né? Muito interessante, não é? E quando nós falamos uma outra área da nossa saúde, nós podemos falar nos mecanismos que acontecem na oração, porque a oração ela é uma ordem bíblica, né? Quando Deus criou lá o homem no jardim do Éden, ele se encontrava com o homem às 6 horas da tarde, que é o início do dia para Deus, né? Então ali você se encontra com Deus e ali você faz sua oração e sua meditação. E nós sabemos hoje, através de exames de ressonância magnética, nós sabemos que quando a pessoa está orando, a oração ela ativa regiões do cérebro que geralmente estão paralisadas. Ativa o pré-frontal, ativa o córtex e anterior e o posterior. Então, ele ativa locais do seu cérebro onde você tem uma autorreflexão, uma análise, uma tomada de decisão melhor e também empatia pelas pessoas. Então, você vê hoje em dia, né, às vezes nós vemos pessoas falando sobre assuntos, né, na internet, e você vê que a pessoa não tem empatia nenhuma pelo ser humano. Para ela, o animal até vale mais, as plantas valem mais, ou certos tipos de pessoas que têm certos tipos de pensamento valem mais, e outras pessoas ele não tem empatia nenhuma. Não, então a pessoa pode ser eliminada, não precisa estar na Terra. Mas como se Deus criou todas as pessoas e para Deus Jesus morreu por todas e todas são importantes? Então você vê que a pessoa não tem empatia. E quando você vai conversar, você vê que a pessoa não tem nenhum tipo de pensamento ou de entendimento de que uma religião é bom para ela. A religião é uma palavra que diz religar, e eu me ligo com Deus, eu faço um esforço para se ligar com Deus. Quando o evangelho é Deus fazendo um esforço para se ligar com o homem através da vinda de Jesus, da sua morte e ressurreição. Ele se entregou por nós para fazer novamente que a gente tenha uma ligação com Deus. Então você vê que a pessoa ela não tem tipo de religião nenhuma, ela não procura se ligar com Deus em nada. Então, ela não tem empatia. E um dos mecanismos que a oração faz conosco, ele coloca em nós a empatia pelo próximo, né? Aquela misericórdia, a dor no coração de como a outra pessoa está vendo ou enxergando uma situação ou do sofrimento dela. Então, é um mecanismo cerebral, a oração, que ajuda também o nosso corpo a ter mais saúde. E ajuda também a oração, faz com que melhora a nossa comunicação interpessoal com as pessoas e também traz um estado de bem-estar, porque a oração ela reduz o estresse, reduz a ansiedade. E se você reduz o estresse e a ansiedade, você tem menos hormônios agindo de uma maneira negativa no seu corpo, e você passa a captar melhor as vitaminas da alimentação e passa a ter uma saúde física melhor. Então, são todas essas áreas nossas, da vida saudável, todas elas estão juntas, né? Então, a oração, a comida que nós comemos, que seria carne, legumes e frutos, todas essas coisas ajudam que nós tenhamos uma vida mais saudável. E uma terceira coisa que ajuda que a nossa vida seja mais saudável é o jejum. E o jejum, no hebraico, vamos falar de novo do hebraico. O jejum, ele vem da palavra tson, ele é tson em hebraico. E tson, ele vem de duas letras, sad e de vav. Sad é a palavra que fala daquele que é sábio, da pessoa sábia. Também ela fala sobre justiça e sobre necessidade. Interessante, né? Sad no hebraico pode significar justiça e necessidade. Interessante, duas palavras que parecem tão distantes, mas nós temos necessidade de justiça para vivermos bem, não é? E a outra letra que também forma essa palavra jejum é a letra Vav. Vav é a letra que fala de conexão e de união. E a letra Men Sofit, que fala de alimentação e purificação. Então, quando eu pego jejum, a palavra em hebraico som, ela vem da letra Tsad, da letra Vav e da letra Men Sofit. Ela vem da ideia de justiça, necessidade, conexão, união, alimentação e purificação. Todas essas palavras juntas no hebraico, elas formam a palavra jejum. E se eu pego cada sentido dessa e faço uma frase, eu vou ter a seguinte frase:
a necessidade de me conectar com a purificação, a necessidade de estar alinhado com o eterno. Então, o jejum, ele é uma necessidade que eu tenho, que me ajuda a me conectar com a purificação do corpo, purificação da alma e do espírito. O jejum, é a necessidade de eu me estar alinhado com o eterno. Então, o jejum, ele te leva a um alinhamento com o eterno. E nós temos um momento muito maravilhoso, esse aqui é o calendário de Deus, a gente está aqui no dia 19, na terça-feira, dia 23 de setembro de 2025, vai ser o início do mês de Tisrei, que é o ano civil do calendário de Deus, e também o Rosh Kodesh, que é o início do mês, e também o Yom Teruah, onde se toca o shofar. E o shofar, ele é tocado quando o rei, o comandante está chegando. Então, ele anuncia a chegada de Jesus na sua segunda vinda. Então, é um dia maravilhoso para você estar fazendo uma festa na terça-feira, 23 de setembro. Anota aí e se prepara para fazer essa festa. Do mesmo jeito quando você faz aniversário, você convida as pessoas e elas vão no dia, na hora e no modo que você chamou, que é seu aniversário. Aqui nesse dia, 23 de setembro, Deus está fazendo uma festa e Ele está te convidando para você participar com Ele dessa festa e comemorar a segunda vinda de Jesus e o início do novo ano do calendário civil de Deus. Então, coloque aí no seu calendário, coloque aí, anote aí, 23 de setembro, início do ano do calendário de Deus, não é dos homens, não. Muito maravilhoso, não é? Então, quando nós jejuamos, quando nós fazemos essa necessidade que nós temos no nosso corpo, na nossa alma, de nos conectarmos com a purificação, de estarmos alinhados com o eterno, quando nós jejuamos, por exemplo, se você pega um jejum de Esther de 3 dias, quando a gente for virar aqui, setembro, nós vamos entrar em outubro, e do dia 1 para o dia 2 de outubro, é o dia de Yom Kippur, onde você pode estar fazendo um jejum completo para estar se conectando com o eterno, nessa necessidade de se purificar, de pedir um perdão dos pecados, não só como você já ora todo dia, mas de uma maneira mais consciente, dia 1 e 2 de outubro. Você pode até fazer jejum 3 dias antes, para chegar aqui e completar um terceiro dia de jejum. Por quê? Porque quando você jejua 3 dias, o seu corpo ele entra numa purificação total, uma renovação total do seu corpo. Então, o corpo ele altera toda a maneira com que ele trabalha a fonte de energia. Ele usa a reserva de gordura que está parada e faz o seu corpo se movimentar com energia. Ele faz uma autofagia, faz uma limpeza celular, promove uma regeneração, uma desintoxicação. Um jejum de 3 dias, ele faz isso. E ele também melhora a área imunológica. Ele estimula as células-tronco, produz mais glóbulos brancos. Um jejum de 3 dias é maravilhoso. Então, eu te aconselho, eu te encorajo, você começar aqui na segunda-feira, no finalzinho de setembro, e fazer 3 dias de jejum, para chegar aqui tinindo, com o corpo perfeito. É um jejum que diminui todo o envelhecimento do seu corpo, para você estar entrando nesse dia do Yom Kippur de maneira perfeita. Mais uma festa que o Senhor conclamou para nós. O jejum também ele traz uma clareza mental, melhora a imunidade. Então, são coisas perfeitas e maravilhosas para a sua saúde física e também para a sua saúde mental, como a gente tem falado, e uma saúde espiritual. E uma outra situação que nós temos também de saúde física é também fazer a refeição à mesa com a família, porque aquele momento de comunhão, de você estar sentado, quando você faz uma mesa farta, põe carne, põe o pão, põe o suco da uva, põe as frutas, põe as verduras, faça uma mesa maravilhosa. Isso traz comunhão, traz união, ele faz com que o nosso corpo receba a alimentação de uma maneira menos estressada, faz uma aliança, uma reconciliação, trabalha com a saúde emocional e também fazendo uma oração, porque a área espiritual, onde você traz a presença de Deus, trabalha aquelas áreas do seu cérebro, que faz com que você tenha mais saúde, fortalece a união da família
e traz uma construção de um legado quando você pode ensinar coisas preciosas da sua vivência para os seus filhos, para a sua família, para os seus tios, para os seus avós. Faça uma refeição à mesa. Então, são coisas muito importantes. Jesus nos deu esse exemplo de fazer refeições à mesa quando ele instituiu a última ceia. Ele sentou à mesa, ele fez um banquete com os seus discípulos. E depois também lá em João 21, quando ele já tinha ressuscitado e os discípulos estavam meio perdidos, Jesus morreu, eles estavam descobrindo que Jesus tinha ressuscitado, ele fez aquela refeição ali na beira da praia, ele fez peixe, fez pão, colocou na brasa, do mesmo jeito que a Páscoa também tem que ser feita, né, o cordeiro na brasa, aqui ele passou o peixe na brasa, e fez aquela refeição para trazer um alento na alma, alimento no corpo, trazer acolhimento para os seus discípulos. Olha, estou aqui conosco, tirar o coração cansado, tirar a frustração e trazer para eles um renovo da nova vida que eles iam ter, começando na igreja de Atos, vê lá em João 21, quando a gente pode ler assim: ao romper do dia, Jesus apareceu nas margens do lago, e os discípulos não sabiam que Jesus era ele. Jesus disse-lhes assim: amigos, tem alguma coisa para comer? Mas eles responderam: nada. Jesus então disse: deitem a rede para o lado direito do barco e hão de encontrar. Deitaram-na, por causa da grande quantidade de peixes, não tinham forças para puxar. Imagina, homens fortes, acostumados a pescar, deviam ser fortes, não tinham força para puxar aquela rede. Quantos peixes que deveriam ter ali, não é? Nisso, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão ouviu dizer que era o Senhor, vestiu as suas roupas, pois estava nu, lançou-se à água. Os outros discípulos continuaram no barco, puxando a rede cheia de peixe. Já não estavam muito longe da margem, mas a uns poucos 100 metros. Quando saltaram para a terra, viram que Jesus tinha peixe assado nas brasas e pão. Quer dizer, Jesus, além de dar para eles o alimento, ainda tinha um alimento extra para eles. E Jesus disse-lhes: tragam-me alguns peixes do que acabaram de pescar. Então Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra. A rede vinha cheia de grandes peixes, 153. E mesmo assim, a rede não se rompeu. Então Jesus faz com que a gente não tenha percas no nosso trabalho. Aleluia. Jesus lhes disse: venham todos comer. E nenhum discípulo se atreveu a perguntar quem ele era, porque sabiam muito bem quem era o Senhor. Então nós somos a ovelha, sabemos quem é o nosso pastor, nós ouvimos a voz de Jesus e estamos com ele. Ele faz a refeição à mesa, onde traz a cura e traz a fartura. Como já foi falado hoje, o que temos esperado em Deus? Nós vemos que Deus fez o alimento antes de criar o homem, deu para eles já o jardim pronto, depois ajudou Noé a fazer a arca. Quando Noé saiu da arca, deu a carne para comer, para ajudar na guerra espiritual, nos ensinou sobre o jejum, nos ensinou sobre a saúde. O que temos esperado em Deus? Jesus tem tudo para nós. Então, as regras de saúde, corpo, alma e espírito para nós, quando estamos fazendo a nossa meditação com o Senhor, confessarmos os pecados e trazemos ao Senhor, pedimos para Ele: Senhor, nos traz toda a situação oculta, tudo que está trabalhando para nos afastar de Ti, traz à luz, Senhor, para que a gente esteja mais perto de Ti, trazendo uma saúde completa. E também confessando a Cristo publicamente quando pregamos o Evangelho e também obedecendo totalmente as direções do Espírito Santo. Então, com essas situações aqui, eu confesso o pecado, peço para Ele trazer à luz as situações ocultas que me separam de Deus, lendo a palavra, confessando a Cristo publicamente e obedecendo totalmente a palavra, as direções do Espírito Santo. Assim nós teremos uma saúde completa. Teremos a saúde, a Briut. Para termos a Briut, plena saúde física e espiritual, dependemos do Criador. Fazendo jejum, com jejum, som, teremos uma alimentação, uma purificação, essa necessidade de nos conectarmos com a purificação que vem do Senhor. Então, a necessidade de estarmos alinhados com o Eterno através do jejum. Ou assim, toda a nossa fé fica direcionada ao Senhor e não direcionada nas coisas erradas.
assim nós teremos uma saúde completa. Vamos fazer uma oração? Eu também queria lembrar vocês, antes da oração, que quando chegar no dia 12, a partir do dia 12 de outubro, começando em 11, de 11 até 25, nós teremos a festa do Sukkot, a festa dos tabernáculos. É uma festa que Deus está nos convidando a participar, com alimentação, pode ser viagem, pode ser montando uma cabana no campo com a sua família, passeando com a sua família. E por que eu tenho que comemorar essa festa? Quando eu pego aqui em Levítico 23, o Senhor diz assim, disse o Senhor, fazer a festa das trombetas, a festa das semanas e a festa das cabanas. Então, a gente está na festa das cabanas, Sukkot, onde ele diz assim, no 15º dia do 7º mês começa a festa das cabanas, que dura 7 dias. Faça uma reunião solene no primeiro dia, e durante 7 dias apresente o Senhor ofertas. E no 8º dia faça outra reunião sagrada e apresente ao Senhor uma outra oferta. Então, são as 7 dias da festa de Sukkot, que ela começa aqui no dia 11 e vai até aqui o final, aqui no dia 18. Faça uma festa ao Senhor desses 7 dias, comemore ao Senhor. Ah, mas isso aí estava no Velho Testamento. Não. Quando você pega lá em Zacarias 14, que é um capítulo que fala do apocalipse, ele fala do que virá depois que Jesus voltar, ele diz assim, Zacarias 14, lá no verso 16, então todos os sobreviventes de todas as nações subirão a Jerusalém de ano a ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa das cabanas. Essa será uma festa perpétua. E perpétua significa perpétuo. Então, para sempre, a festa de Sukkot, ela será comemorada, porque ela comemora Jesus conosco, Jesus tabernaculando conosco, Ele conosco. Então, é uma saúde no corpo, uma saúde na alma, uma saúde no espírito, saber o que comer, saber fazer o jejum, saber sentar à mesa com a família e saber também meditar. Tudo isso é uma saúde completa. Vamos orar? Senhor, nós confessamos o nosso pecado. Limpa, Senhor, a nossa alma. Limpa, Senhor, com o teu espírito a nossa mente. Traz em nós, Senhor, um alinhamento de todos os hormônios, de todas as substâncias do nosso corpo. Senhor, nós te pedimos, traz a luz para nós, para cada um de nós, todas as situações ocultas que estão fazendo separação entre nós e ti, que tem trazido tristeza ou mágoa, porque isso traz uma piora na nossa saúde física, na nossa saúde da alma e na nossa saúde espiritual. E nós confessamos aqui que entregamos a nossa vida para Jesus, o Cristo do Deus vivo, aquele que veio em carne, foi até a cruz, derramou seu sangue, ressuscitou o terceiro dia, está à destra do Pai e intercede por nós. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, confessamos o nome dele e determinamos para nós mesmos que obedeceremos totalmente, Senhor, a tua palavra e as direções do teu Espírito. Nós chamamos sobre nós o Briut, a saúde de Deus. Senhor, que nós tenhamos plena saúde física e espiritual, porque dependemos de ti. Senhor, nós determinamos que nós faremos jejum, porque assim, Senhor, nós nos conectaremos com a purificação do corpo. E também, Senhor, o jejum, ele demonstra uma necessidade que nós temos de estar alinhados contigo. O jejum, Senhor, ele traz uma limpeza no nosso corpo. Ah, Senhor, e nós queremos que o nosso corpo seja limpo, a nossa alma e o nosso espírito. E também nós determinamos que nós tiramos a nossa fé, a nossa crença de uma direção errada, de toda idolatria, de toda atitude errada, de todo pensamento errado que traz dor, que pode trazer morte para o nosso corpo. E a nossa fé, a nossa crença, ela está direcionada em Yeshua HaMashiach, o Cristo do Deus vivo, o nosso Senhor. E nós nos alimentaremos, Senhor, perfeitamente. Cuidaremos do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E assim andaremos com o Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela refeição à mesa, pelo jejum, pela alimentação que está na palavra, por estarmos, Senhor,
fazendo a nossa leitura bíblica, a nossa oração, Senhor, e assim estarmos ligados totalmente contigo. Muito obrigada, Pai, porque se fizermos assim, se obedecermos assim como o Senhor manda, nós teremos uma vida saudável e completa contigo. É assim que nós oramos, que nós determinamos, que seremos assim, profetizamos, que tomaremos conta da nossa saúde, teremos refeições com fartura na mesa com a família, teremos a nossa fé direcionada no Altíssimo, teremos o nosso momento de introspecção junto com o Senhor, faremos os nossos jejuns, porque assim estaremos cada vez mais perto do Senhor, e nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. É assim que oramos e determinamos sobre nós. Em nome de Jesus, amém e amém. E todo o povo de Deus diz, glória a Deus e aleluia, aleluia, e glória a Deus. Amém.